Bom, muito bom dia a todos presencialmente aqui na IPPM, bom dia a todos vocês que estão online, cerca de 100 pessoas, né, estão acompanhando a gente de maneira online. Inclusive para o pessoal do EAD, gostaria de convidar vocês a manterem-se com as câmeras abertas, é legal para ter essa troca entre os participantes, né, ver que vocês estão aí também, e pedir para manterem os microfones fechados, as perguntas vão ficar direcionadas para o final. Bom, fazer uma introdução rápida aqui para vocês. A Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, a EPPM, é um espaço de estudo e formação psicanalítica que nasceu há 14 anos a partir da necessidade da continuidade acadêmica dos psicólogos de Maringá e região. A EPPM oferece cursos de especialização lato sensu e de formação continuada, exercitando a teoria sobre a clínica, sempre em consonância com a realidade fora dos livros, né? Desde 2018, 2 anos antes da pandemia, a EPPM iniciava suas atividades também em EAD, no formato de transmissão ao vivo, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, permitindo que pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo pudessem se beneficiar das atividades propostas pela escola. Agora, em março, iniciam a 12ª e 13ª turmas de especialização em psicoterapia psicanalítica contemporânea, e essa aula é uma amostra desse curso, mesmo que de forma reduzida. Convido a todos que, após essa aula, acessem o site da EPPM, que é eppm.com.br, para conhecer mais sobre as nossas especializações, cursos e minicursos. Hoje, com o tema Medo e Culpa, como trabalhamos na clínica psicanalítica, vocês terão uma aula com a professora e mestre Juana Esther Kogan, diretora-geral e fundadora da EPPM, que é psicóloga clínica pela Universidade Nacional de Buenos Aires, mestre em psicanálise de família e casal pelo IUSAM, que é o Instituto Universitário de Saúde Mental, vinculado à APDEBA, que é a Associação Psicanalítica de Buenos Aires. É também professora convidada do mestrado de psicanálise de família e casal do IUSAM, especialista em clínica. E também professor doutor Vinícius Romagnoli Rodrigues Gomes, que é diretor acadêmico da EPPM, graduado em História pela UEM, em Psicologia pela Unicesumar, especialista em psicanálise pela Unicesumar e em psicoterapia psicanalítica contemporânea aqui na EPPM. Ele é mestre em psicologia pela UEM, doutor em psicologia pela Unesp, tem formação em psicanálise pelo SED Sapientia e pela Roda de Psicanálise, e atua desde 2011 em clínica com adolescentes e adultos. Membro e fundador do Instituto Psicologia em Foco, autor de diversos livros, Adolescentes na Contemporaneidade, Desamparo e Laços Fragilizados em Meio aos Ideais da Sociedade de Consumo, 30+1, A Vida como um Poema, organizador também do livro Psicologia em Foco 10 anos, do qual a EPPM inicia esse abraço, né, ao Instituto Psicologia em Foco, dando continuidade à revista, né, a revista Psicanálise em Foco. Então, comentando novamente, as perguntas vão ficar para o final, tem alguns papeizinhos que a gente distribuiu nas cadeiras para que vocês anotem as perguntas para fazerem no final. Novamente, peço para vocês do EAD deixarem as câmeras abertas para melhorar a integração entre nós. Esther e Vinícius, muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco hoje. Passo a palavra para vocês para ministrarem essa belíssima aula. Bom dia a todos. Podem entrar, gente. Podem entrar. Bom, hoje temos dois temas muito interessantes, mas muito complexos. Quando decidimos fazer esta aula e quando fui escrever a aula, né, o que eu diria na aula, pensei, nossa, em que me meti, né? Que coisa, como que eu vim pensar que eu poderia falar sobre culpa? Quanto tempo eu precisaria? Dias. Mas, enfim, vamos restringir ao tempo que pudermos. A culpa é um dos sentimentos mais desoladores que a gente pode ter. Por essa razão, é uma das emoções mais reprimidas dentro do nosso psiquismo. Junto com o amor, é o sentimento mais espalhado
eu diria. Ele não reconhece diferença de raça, de idade, de religião, de nada. Não tem ser humano que não sinta culpa. Digamos que é um sentimento altamente democrático. A culpa é extremamente complexa, como eu tentarei demonstrar hoje, e ela se apresenta de formas muito diversas. Na clínica conseguimos escutar a ferocidade, a insaciabilidade da culpa. Mas da onde vem a culpa? A culpa vem de atos que realizamos ou já nascemos culpados? Para estabelecer uma primeira diferença, vamos juntos ler um pedacinho do diálogo do Gênesis 3, do Pentateuco, né? Do Antigo Testamento. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, uma árvore desejável para de entendimento, e tomou de seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, eu vi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Frente a este fato, Deus então castiga tanto a serpente quanto a mulher. A serpente terá que se arrastar pelo chão, pela vida, e a mulher parirá com dor. Aqui existe uma culpa evidente, certo? Escancarada. Uma culpa explícita. Portanto, é possível assumi-la, aceitar o castigo e, com isso, expiá-la. Qual é a culpa nesta passagem da Gênesis? O ter querido ser como Deus. Querer ser, a serpente diz para Eva, se comerdes deste fruto, sereis como Deus, conhecereis o bem e o mal. Ser como Deus implica em anular a hierarquia, em poder ocupar o lugar dele. É a morte simbólica de Deus, ser como Deus. Então, isto foi chamado de pecado original. Mas um pecado conhecido, uma culpa explícita. Agora vamos. O fato desta culpa ser explícita permite a expiação. Aqui temos uma relação de um ato errado cometido, um assumir o erro e um castigo, certo? É uma equação. Agora, Theodor Reich, discípulo de Freud, judeu, ateu,
como Freud. Ele fez um estudo sobre o povo judeu, um estudo científico com os elementos que sobraram da cultura judaica. E ele chega à conclusão de que no povo judeu se articulam duas características muito chamativas: um aspecto melancólico e um aspecto paranoide. Claro, o povo judeu também, o Gênesis pertence ao Antigo Testamento, portanto, faz parte da história do povo judeu. Aí existe um primeiro confronto com Deus. Mas Reich diz: a culpa dos judeus é grande demais, porque eles aceitam castigos muito violentos de Deus. Eles aceitam provas muito cruéis. Deus pede para Abraão que mate seu filho como mostra de lealdade. E Abraão vai matar o seu filho, e aí Deus diz: não, não mate, só circuncide, certo? Para os que conhecem o Antigo Testamento, tem amostras inúmeras. O coitado do Jonas ficou não sei quanto tempo dentro da barriga da baleia e era um homem justo. Mas por que esse povo aceita com tanta submissão castigos tão ferozes? E aí Theodor Reich vai dizer: porque a culpa dos judeus não é só ter confrontado Deus comendo da árvore. A culpa dos judeus é mais profunda e mais persecutória. Os judeus legaram para a humanidade a religião monoteísta como base moral. Mas para erigir um Deus Pai, eles tiveram que matar a divindade feminina. Houve aí um matricídio. Porque até então, as divindades, se vocês estudam na história das religiões, eram sempre masculinas e femininas. Então, Theodor Reich diz: é por isso que os judeus não podem expiar a culpa, porque esta culpa é desconhecida para eles. Por tão terrível, ela foi relegada ao inconsciente. Tanto que na religião católica existe o Instituto da Confissão. Uma pessoa entende que cometeu um pecado, se confessa, né? Recebe uma penitência e pronto, está resolvido. Na religião judaica não existe a confissão. Não tem como expiar as coisas. Então, por que eu falei disto? Porque aqui temos dois tipos de culpa e eu quero que vocês lembrem disto. Uma culpa explícita, que é possível expiar, e uma culpa que não se conhece, uma culpa inconsciente, que aparece por seus efeitos. No caso do estudo de Reich, é a submissão quase masoquista do povo judeu à ferocidade desse Deus. Estamos juntos até aqui? Bom, vamos um pouquinho mais para frente. A culpa é arrasadora, certo? Não tem quem não tenha sentido e sabe como é que é. É universal, pode se chamar karma, pode se chamar fatalidade, mas constatamos que é um sentimento ancestral e que, em muitos casos, não tem nada a ver com o que de fato fizemos. E esta é a culpa que a mim mais interessa. É a culpa daqueles que não fizeram nada para serem inculpados. É a culpa dos neuróticos. De onde vem essa disposição das pessoas a sentirem culpa? Ainda quando de fato nada fizeram para senti-lo.
Em alemão, então, agora vamos ver as diferentes formas em que a culpa aparece. Em alemão, o substantivo desculpa é Entschuldigung. Ant é um prefixo que é não, né? Des. E Gung corresponde à ação de desculpar. Schuld, aqui está o ponto. Em alemão é tanto culpa quanto dívida. E aqui temos um aspecto importantíssimo de uma das formas da culpa. E é o sentimento de dívida. Eu vou dar um exemplo. Existem múltiplos, que os filhos sentem em relação aos pais, pelo investimento que esses pais fizeram neles, e sentem uma dívida que, se não correspondem às expectativas dos pais, não se paga. Quanto mais força os pais colocam nesta cobrança sobre os sacrifícios realizados para o desenvolvimento desses filhos, maior a dívida e maior a culpa por não corresponder às expectativas. Esta é uma das formas da a culpa como dívida. Obrigada. A culpa é sombria. Ela abre um buraco infinito dentro de nós, que é muito difícil de encher. Nós vemos a culpa claramente em duas patologias. Ela aparece de forma diferente e nós vamos falar sobre isso. Na neurose obsessiva e na melancolia. O sujeito enlouquecer por culpa? Pergunta para vocês. Voltemos para esta forma de culpa desconhecida pela consciência, mas que produz efeitos. Tal é a intensidade dos sentimentos de culpa que Freud reconhece existir na humanidade, que ele cria uma instância psíquica dentro da segunda tópica freudiana, que é o supereu, o superego em latim. E o superego não é mais do que o depositário desses valores. Eu diria que é o tribunal do júri. O tribunal do júri, composto por valores, expectativas, mas também fantasias dos pais em relação aos filhos. Não é só composto pelo consciente dos pais, sino também e sobretudo pelo inconsciente dos pais. E isto significa por aquilo que os pais sentem em relação aos filhos, que corresponde a como eles se sentiram em relação a seus próprios pais. Filhos que, por razões diversas, sentiram grandes sentimentos de agressividade, raiva, decepção em relação aos próprios pais, haverão de temer, por parte dos filhos, esses mesmos sentimentos. Haverão de ter ressalvas em relação aos filhos. Isto não é algo explícito, mas é algo que está nas atitudes, no olhar. Tudo isto está dentro do superego de cada um. E como eu disse, parte do superego também são os valores, aquilo que se acha certo e errado, e aquilo que se espera dos filhos. Aquilo que se espera dos filhos é de tamanha importância que Freud faz digamos,
núcleo especial dentro do superego para tratar destes assuntos, que se chama ideal do ego. No ideal do ego estão todos, como ele se chama, todos os ideais, todas as metas, tudo aquilo que nos diz como nós deveríamos ser. E aqui nos encontramos com um problema sério, que muitas vezes deparamos na clínica. E é que nossas ações não correspondem aos ideais, não chegam nunca. Os ideais são como um horizonte, a gente corre, 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 mas nunca chega. E quanto mais altas essas expectativas, mais difícil preenchê-las e maior a culpa. E aqui entramos em contato com um outro conceito psicoanalítico, que é o conceito de narcisismo, que é uma função estruturante do psiquismo, não é palavrão narcisismo, mas que pode ter em excesso ou em defeito. E ambos polos são preocupantes. Por conta do narcisismo, nós costumamos interpretar as nossas falhas não como parte da aprendizagem ou da experiência da vida, sino como incompetências. E estas interpretações nos levam a um sentimento de autodesprezo, a remorso, a desvalorização. E quando estes ideais são tamanhos e o autodesprezo é correspondente, é igualmente é proporcional, às vezes é insuportável. E quando é insuportável, o que acontece? O que o psiquismo faz com aquilo que lhe é insuportável? Projeta para o exterior. Como o projeta? O outro é que é culpado. Não sou eu que não estudei o suficiente para passar nesse concurso. É que o pessoal que fez o concurso certamente já tinha escolhido aqueles que iam passar. Bom, vocês conhecem muitíssimos exemplos disso, de como é tão insuportável lidar com o próprio erro, por se supor que não podemos errar, porque tudo isto está apoiado na ideia de que não deveríamos errar, de que não podemos fracassar, de que temos que ser perfeitos, porque esse é o ideal para muitas pessoas. Portanto, qualquer fracasso é interpretado como uma mancha, como algo que não consegue ser tramitado, trabalhado dentro. Então, um dos destinos, como eu disse, é colocá-lo para fora. É o outro que foi culpado. Outro dos destinos, muito difícil de se trabalhar, é a vitimização. O mundo está contra mim. Se eu não consigo as coisas, é porque ninguém me ajuda, ninguém me quer. Eu sou uma vítima do meu momento, da minha família, da minha sociedade, do meu bairro, do condomínio onde eu moro. Eu sou uma vítima. Não é de minha responsabilidade o que acontece. E por que o vitimismo é algo tão comum? Porque uma vítima não tem culpa, gente. O lugar mais protegido da culpa é o lugar da vítima. E é muito difícil tirar alguém desse lugar, porque tem um benefício enorme. Embora se sofre muito, o benefício é não sentir culpa.
E se a culpa inconsciente for muito intensa e persecutória, é muito melhor ser vítima. Bom, algo que eu esqueci de dizer é que quando nos confrontamos com o ideal e não conseguimos chegar, outro sentimento que surge junto com a culpa é a vergonha. A vergonha é um sentimento que é próximo, são primas, né? Mas tem suas características peculiares que talvez em um outro momento a gente se reúna para pensar sobre. Quando projetamos para fora, né, como eu disse antes, precisamos encontrar alguém que seja o depositário da culpa que nós não podemos suportar. E aí aparece o fenômeno do bode expiatório. O bode expiatório foi a forma que os judeus encontraram de expiar as culpas. Uma vez por ano, eles pegavam um bode, simbolicamente colocavam nesse bode todos os erros cometidos durante o ano e soltavam no deserto a morrer de sede. Essa é a ideia do bode expiatório. Mas a gente tem bodes expiatórios o tempo todo, e socialmente sempre há um bode expiatório. São os pobres, são os ricos, são os negros, são os imigrantes, são... Sim? Em cada época social, histórica e social, tem bodes expiatórios, nos quais se coloca a razão pela qual essa sociedade não está funcionando como deveria. Não são as instituições sociais as que não estão dando conta desse momento social. São eles que vieram invadir, que vieram se apropriar dos nossos empregos, ou são eles que têm todo o dinheiro, ou são eles. Então, recapitulando, na forma ativa, a culpa é projetada para o exterior. Na forma passiva, a culpa é vivida como vitimismo. Bom, a culpa manipula e castiga, né, a quem a sente, mas também aos outros. Também aos outros. Uma parentalidade exercida com muito sacrifício gera muita culpa nos filhos. Vocês devem conhecer inúmeros casos. Esse não é desejo dessa mãe ou desse pai gerar culpa. Mas acontece. E como se paga isso? Como se paga o sacrifício de uma mãe ou de um pai? Qual é a moeda que se usa? A submissão. A submissão às expectativas, enfim, a submissão. Aprendemos desde muito cedo que a culpa serve para controlar. Por quê? Porque somos controlados com a culpa. Não faça isso. Você vai deixar muito triste a mamãe e o papai se você fizer isso. Né? Tem certas coisas que realmente os filhos não deveriam fazer, mas tem outras nas quais a gente usa esse modelito que são simplesmente expressões da espontaneidade das crianças e que a gente poda através da culpa. Se não aprendemos a lidar adequadamente com nossas culpas, ficamos muito frágeis, muito fragilizados, frente a nós mesmos, porque nos maltratamos, e também frente aos outros. Existem grupos nas sociedades que aproveitam especialmente esta fragilidade. Se não
Como vocês imaginam que alguém é convencido a realizar um ato terrorista suicida? Que haver algo donde engate, ¿sí?, uma demanda, uma necessidade de autopunição inconsciente. Freud disse que a culpa é uma voz que se caracteriza por ser muda. Em alguns casos, a culpa inverte a sequência. Eu disse antes que a sequência era um ato errado e depois a punição. Mas às vezes a culpa é tão intensa que empurra um sujeito a cometer um ato ilícito para ser castigado. E estes são os delinquentes por sentimentos de culpa, os delinquentes na procura de castigo. São delinquentes que deixam todas as pistas para serem achados. O pessoal que trabalha com psicologia forense, com psiquiatria forense, conhece muito bem esses casos. Isso acontece muito também na relação do dia a dia, na psicoterapia de casais. A gente encontra muito isso. Um dos parceiros trai o outro e deixa todas as pistas possíveis para que o parceiro descubra. Esquece o celular, destrava, enfim. Por quê? Porque precisa ser punido. Mas ser punido por uma outra culpa, que não é essa. Ele produz uma situação onde é punido. Nos filmes é muito comum vermos alguém que passou por uma situação de humilhação, por exemplo. Isto, nos personagens masculinos, aparece mais nos filmes. Vai a um bar e começa numa briga com um monte de gente e são espancados nesse bar, saem completamente roxos e capengas, mas com uma expressão de alívio. Porque o que aliviaram aí é a culpa por ter sido humilhado. Porque quando alguém é humilhado, se sente culpado frente a si mesmo por ser passível de humilhação. Eu sou tão ruim, eu sou tão pouco, eu tenho tão pouco valor, que posso ser humilhado. Então, aí se instala uma culpa em relação a si mesmo, que busca uma punição. Observem o rosto dos atores quando eles saem dessas cenas, claro, dos personagens, né? Eles vão ver uma expressão de alívio. Eles conhecem muito bem o que estão fazendo, né? Vão a fundo no psiquismo dos personagens. O estudo sobre esta culpa muda da que estamos falando não foi completado por Freud quando ele pesquisou sobre o masoquismo. E ele desenvolveu uma ideia brilhante em um texto chamado Os Arruinados pelo Êxito, onde ele mostra que há certas pessoas que, por conta de uma culpa inconsciente, não conseguem usufruir de uma conquista longamente desejada. Vou a um exemplo simples. Casais que brigam sempre antes de uma festa ou de uma viagem longamente preparada e sonhada, brigam. Quase que não vão para a festa, ou não vão para a festa, ou quase que se cancela a viagem. Isso é repetitivo.
Quando conseguimos colocar isto às claras, normalmente este sintoma desaparece. Freud descobriu que os seres humanos não sofrem somente por situações reais que lhes acontecem, mas sofrem também pelas suas conquistas. Porque não podem, o que eu estava dizendo, porque não podem suportar o bom. E os que são terapeutas aqui já sabem bem que uma das questões que nós precisamos, com muitos pacientes, trabalhar é a capacidade de tolerar viver coisas boas. Bom, uma outra forma em que a culpa aparece, Freud a desenvolve na ideia de reação terapêutica negativa. A reação terapêutica negativa é algo que impede que um tratamento avance. E, usualmente, tem a ver com uma culpa inconsciente até então, que não permite que este sujeito se veja livre do sofrimento. Porque o sofrimento é a forma de pagar por essa culpa que não se conhece. Portanto, não se consegue pagar. Portanto, está sempre aí, demandando. E se no trabalho psicanalítico, se forem resolvendo situações, como chegar a um momento em que se possa viver de uma maneira mais tranquila, mais criativa, com essa culpa carregada como uma mochila de pedras? Então, há um constante interromper ou contestar sistematicamente qualquer interpretação, ou sumir por uns tempos, ou chegar tarde sistematicamente, ou encher de histórias a sessão sem fazer nenhuma referência a emoções. Enfim, tem muitas formas dentro do trabalho em psicoterapia psicanalítica em que um paciente pode se resistir a continuar trabalhando profundamente. E é porque ainda não chegamos a trabalhar esta culpa inconsciente. Observem aqueles que são terapeutas nas situações que vocês não sabem por que não estão andando. Cadê a culpa? Bom, como eu disse antes, duas organizações patológicas revelam claramente o quanto é obscena e feroz a culpa. Uma é a neurose obsessiva e a outra é a melancolia. Deixa eu ver as horas. Tenho que terminar. E outra é a melancolia. Na neurose obsessiva, é a regressão à fase sádico-anal que faz com que se construa uma fantasia de que amar é sofrer e suportar. Por quê? Porque na fase sádico-anal, o que se faz é o treinamento esfinteriano. E para treinar esfínteres, é preciso renunciar primeiro ao prazer da evacuação ou da micção no momento em que aparece. E reter até que se chega, né, no banheiro, no pinico. Mas essa retenção implica um sério sofrimento. Aqueles que fizeram uma ultrassonografia de bexiga e tiveram que beber muita água e segurar antes de fazer a ultrassonografia, sabem o quanto é desagradável. Uma criança tem que fazer isso todos os dias até que consegue desenvolver no seu cérebro, né, a condição
de espera. O mesmo com as fezes. É um sofrimento, mas é um sofrimento que se faz por amor à mãe. Quando isto se faz na idade adequada, da maneira adequada, pronto. Mas quando nesta fase há uma atitude muito rígida por parte dos pais, ou humilhações por conta de momentos nos quais as crianças não conseguem corresponder, se produz uma fixação, diria Freud, da libido nessa fase. Mário Minerva vai chamar isto de enrosco. Um enrosco de uma parte da evolução emocional é nesse lugar. E esse enrosco vai ter uma forma, a da associação entre amor e sofrimento, amor e sacrifício. E nós vamos ver aparecer isso muito na nossa clínica. Na melancolia, a culpa provém de identificações primitivas complicadas e leva ao ego a precisar ser punido. A relação do superego e o ego na melancolia é a relação mais sádica de todas. Sadomasoquista, na verdade. Sobre isso também podemos nos encontrar em uma outra ocasião para conversar. Na Argentina, nos anos 60, Leon Greenberg escreve um livro que eu acho seminal, que é um livro chamado Culpa e Depressão, onde ele aponta que existem dois tipos de culpa: a culpa paranoide e a culpa depressiva. A culpa paranoide é aquela que nos assombra, mas que não conhecemos. É a culpa que Reich descreve, né, em relação ao povo judeu. É a culpa inconsciente. A culpa depressiva é aquela que permite uma redenção, que permite uma reparação, que permite fazer algo pelo outro que alivie esse sentimento. Também podemos chamá-la de responsabilidade. Ou Winnicott a chama de concernimento. De todas formas, discriminar na nossa clínica se o que estamos vendo é uma culpa paranoide ou uma culpa depressiva é fundamental para saber como orientarmos nosso trabalho. Em análise de casais, podemos observar com muita clareza o quanto o superego é colocado no outro muitas vezes. Então, é o outro que exige, é o outro que demanda. É muito comum ouvir os homens dizerem que casaram com uma feiticeira e ela virou bruxa. Ou as mulheres dizerem que casaram com um galante, amante galante, e virou um exigente que obriga a mulher a renunciar a muitas das coisas que ela quer. Quando a gente consegue colocar às claras o quanto de depositação do próprio superego há no outro, estas situações se amenizam. Bom, podemos falar do corpo como oferenda sacrificial na pós-modernidade, o corpo maltratado, as anorexias, as bulimias, o cutting, mas lamentavelmente eu já passei do tempo que me era assignado. Então eu quero falar com vocês agora de o que a psicanálise faz. A psicanálise tenta sacrificar o sacrifício. Isto significa, através de desnudar a culpa inconsciente, de trazê-la para a consciência, transformar o sacrifício em uma outra forma mais criativa de viver. E para isto,
nós nos valemos, entre outras coisas, da promoção, né, de uma ferramenta psíquica fundamental, valiosíssima, que Melanie Klein propõe, que é a capacidade de reparação. Todos nós erramos o tempo todo. É impossível não errar, que não nascemos sabendo. Mas se conseguimos observar o que fazemos e reparar os nossos erros, não só resolvemos a situação, sino que aprendemos para não repetir. Então, a capacidade de reparação é fundamental em qualquer processo psicoterápico. Bom, eu vou parar por aqui. Eu sei que tem muito mais. Espero ter criado dúvidas em vocês e questionamentos, porque este tema é apaixonante. Eu vou deixar a palavra para o Vinícius. Bom dia. Bom, difícil falar desse assunto, né, desse tema em pouco tempo. Eu e Esther estávamos amedrontados esses dias e até brinquei com ela. Falei assim, vamos edificar aí vamos fazer um edifício para Phobos, né, o deus do medo, para que ele nos dê coragem. Brinquei com a Esther porque os gregos faziam isso, né, eles acabavam pagando uma espécie de tributo a Phobos para no tempo de batalha, no tempo de guerra, onde era requerido coragem, eles pudessem, então, encarar, né? Ter a valentia ao seu lado. Mas, pessoal, é difícil porque dada a complexidade desse assunto, né? Falar de medo, de culpa. Essa aula, por exemplo, eu dou geralmente em 4 horas, e hoje eu vou fazer um esforço de síntese aí para falar em 30 minutos. Agora esse ano eu solicitei mais 4, então eu vou falar em 8 horas, né, quando a gente fala de fobias e tudo mais. Para não me perder, eu fiz um itinerário aqui, sobre o caminho que nós vamos tentar percorrer, tá? Não, de maneira nenhuma. Então, vamos lá, né? Eu queria começar com um pouco de poesia, porque os poetas, cada vez mais, pessoal, eu tenho entendido como coterapeutas. O Freud já dizia que eles chegavam lá antes da gente, né? Nós, metidos a homens da ciência, muitas vezes derrapamos para aprender coisas que os poetas alcançam numa via muito mais intuitiva, muito mais sensível. E, bom, vou começar com ninguém menos que Drummond. Congresso Internacional do Medo, escrito em 1940, num contexto de Segunda Guerra Mundial. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, o medo da morte e o medo depois da morte. E depois morreremos, de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Né? Bom, depois de Drummond fica até difícil falar, né, gente? Mas é um ponto de partida. Vejam que ele escreveu isso num contexto onde o medo parecia assolar a humanidade, né, e suspender provisoriamente até o amor. Né? Então a gente já começa a pegar algo aqui, né? O medo suspende o amor, mas há uma relação entre medo e amor. Há uma relação entre medo e desejo. Vou tentar argumentar sobre isso, tá? Bom, de que forma que eu organizei a minha fala? 3 momentos. Primeiro, histórias do medo, no plural, porque a gente vai ver que o medo é um tema que acompanha a humanidade desde tempos imemoriais, né? Então, o que há, na verdade, são diferentes roupagens do medo. O medo vai ganhando diferentes maneiras de se apresentar, mas é um tema onipresente, arquetípico, se você quiser dizer, né? Bom, vou contar algumas histórias do medo, porque a própria psicanálise vai mostrar o quanto que é importante que a gente conte uma história sobre o medo. Né?
E vou falar um pouco do medo na psicanálise para depois poder falar sobre como a gente lida, qual é o manejo, então, clínico do medo na psicanálise. Vamos lá, então, né, gente? Eu brinquei aqui com vocês sobre o deus Phobos. Olha que curioso, Phobos é um deus filho de Marte e Afrodite. Marte, o deus da guerra, e Afrodite, a deusa do amor. Então você imagina só você ser medo, você ser filho da guerra e do amor, né? Aqui já dá uma dupla dimensão do medo articulado ao desejo, como eu falei há pouco, mas também o medo como um elemento de proteção, né? Um elemento de antecipação. Isso vai ser importante para a gente lá no final, tá? Mas guardem essa ideia por enquanto. Os gregos, temendo a punição de Phobos, pagavam um tributo a ele. A Esther acabou de falar da culpa, né? Da dívida, o sentimento de que eu estou em dívida com alguém. Era assim que os gregos se sentiam em relação a Phobos e tinham que fizeram uma edícula, né, para pagar esse tributo a ele em tempos de adversidades. Pois bem, bom, se a gente avançar ao longo da história, a gente vai ver que o medo ele vai ganhando diferentes roupagens, como eu disse anteriormente. Um estudioso chinês, geógrafo, Yu-Fu Tuan, nesse livro Paisagens do Medo, vai mostrar que a paisagem do medo nada mais é do que uma construção real ou fictícia, alavancada pela nossa capacidade imaginativa, muitas vezes, para dar conta daquilo que é inesperado, daquilo que foge do nosso controle. Então, vejam que quando os homens, né, articulavam algo a ser temido, isso trazia uma espécie de vantagem, que é situar e localizar o medo. Você vai mapeando o mundo em torno de lugares permitidos e proibidos, lugares aos quais você pode ir, aos quais você não deveria ir, e assim foi ao longo da história. A gente tem o caso emblemático do medo dos mares, né? Que até o Drummond cita, mas o medo do mar que seria povoado de monstros, de sereias, né? Os navegadores europeus ali temiam muito que, bom, Ulisses, né? De Homero, Canto da Sereia, é famoso, né? Nós temos ainda o medo dos mortos, em grande medida também bastante instigado pela igreja, né? O medo das trevas, uma forma de controle social, o medo da peste, né, gente, que assolou, de fato, aqui você poderia até pensar que é um medo que tem um dado de realidade, porque a peste assolou a Europa do século XIV ao século XVI por anos e anos, né? O que a gente viveu na pandemia foi trágico, mas imaginem que isso durou de 1348 a 1700. Então, foi algo que a gente talvez nem consiga dimensionar, né? Dizimou a população europeia, estima-se que 25 a 70 milhões de mortos, né? Uma coisa assim, espantosa. O medo da peste também foi, de alguma maneira, apropriado pela igreja, instigado, né? Havia depois a necessidade até de você romper com esse medo para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar, a viver as suas vidas. Isso é uma questão curiosa. Bom, o medo das bruxas, a Esther falou de bodes expiatórios, nós sabemos o quanto que muitas vezes as mulheres, né, gente, foram tomadas como bode expiatório, né? Numa época em que a medicina ainda engatinhava, muitas mulheres curandeiras, né, eram tomadas como bruxas. Tem um livro muito interessante sobre isso, voltado para a Idade Média, depois eu posso até resgatar a referência. O medo do apocalipse, né? É muito curioso, a Esther falou do pecado, talvez, né, isso tenha tido mais impacto até em outros momentos históricos, né? O Foucault vai falar que hoje, se você quer proibir algo, é melhor você dizer que não é saudável, né? Porque dizer que é pecado talvez não cole muito para muita gente, né? Falou que não faz bem, aí talvez a pessoa evite. Mas o medo do apocalipse já foi muito forte, né? Bom, vamos um pouco além. O medo do Satã, também bastante associado, né, à cultura judaico-cristã. O medo da fome, isso é uma coisa interessante no mundo hoje da superprodução. O medo do judeu, a Esther citou o judeu, né? O medo do muçulmano. Então, gente, isso vai ganhando muitas representações ao longo dos tempos. Hoje, nós temos a mídia incentivando e propagando o medo, né? As razões para você temer se renovam a cada noticiário. Se você assistir no horário do almoço, a comida fica
Fica até um pouco indigesto, né, gente? Se você ligar o noticiário na hora do almoço, talvez você não consiga comer, né? Então é como se a gente estivesse diante de fontes inesgotáveis de temor, né? As razões para que a gente tema estão escancaradas no noticiário e a gente tem a utilização, inclusive, política do medo, né? Nós sabemos o quanto que você propagar o medo, difundir o medo, vai favorecer, inclusive, o discurso da segurança, né? Então, isso está posto, isso está posto, né? De onde vem o tiro? A gente precisa também encontrar, né, localizar, definir quem que está, então, né, do outro lado, né? Enfim, essa é uma questão muito atual. Bom, o Bauman, de uma maneira muito sagaz, vai ter um livro chamado Medo e Confiança na Cidade, vai dizer que as razões, né, que levam a gente a se defender, a tentar se antecipar ao medo, acabam se configurando de maneira paradoxal como mais uma razão para temer. Então você vive na lógica do condomínio, nos condomínios fechados, cercas elétricas, sistemas de segurança, câmeras por todo lado, sorria, você está sendo filmado, e isso que supostamente deveria aumentar a nossa segurança acaba por representar uma fonte permanente de temor, né? Porque a gente vai ver com a psicanálise já já que o medo não vem só de fora, o medo também vem de dentro, né? Então você se defende daquilo que vem de fora, mas algo continua a te assolar, algo continua a te lembrar que você tem algum motivo para temer, tá? Bom, vamos lá, né? Hoje já se fala de fobofobia, é o medo que dá medo do medo que dá, né? É um medo difícil de localizar, é um medo difícil de situar num mundo em constante transformação, num mundo em constante mudança, né? Onde as pessoas são móveis geograficamente. Então, vamos lá, né? O mundo global traz essas consequências para a gente. Hoje, o quanto que a gente teme, por exemplo, a questão do imigrante, o terrorismo, né? São discursos muito próprios do nosso tempo, tá? A frase, né, na verdade, a letra do Lenine, acho que ilustra muito bem esse cenário que a gente vive atualmente e diz assim: tem medo do amor e não saber amar, tem medo da sombra e medo da luz, tem medo de pedir e medo de calar, tenho medo de gente e de solidão, tenho medo da vida e medo de morrer. É o medo que dá medo do medo que dá, né? Então, vejam, parece até ambíguo, e né? É o medo de amar e o medo de não saber amar. O medo de se lançar, mas também o medo de permanecer, de ficar. Então, como que a gente lida com isso? Quer dizer, o que que a gente faz diante disso, né? Esses impasses que o medo impõe para a gente. Que a gente pode pensar que também são impasses do desejo, né? Vou ou não vou? O desejo muitas vezes pode se mostrar indesejável. A Esther falou dos arruinados pelo êxito aqui, e é um caso emblemático, né? O sujeito que quando está chegando lá, põe tudo a perder, né? Que medo seria esse, né? Que faz o sujeito se desenredar pela vida. Vamos tentar falar disso pela via da psicanálise, né? Mas antes, eu quero trazer a importância das histórias infantis. Quando a gente fala de medo, a gente costuma lembrar dos contos infantis, que inclusive na sua raiz eram muito mais aterrorizantes, mas que foram recebendo, né, mudanças e ajustes. Mas quando você vê os contos infantis, eles têm algo de sombrio, né? Eles têm algo de misterioso, de sobrenatural, muitas vezes, né? E a criança insistentemente quer ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, né? Então, é como se através daquelas metáforas a criança pudesse enfrentar aos poucos suas inseguranças, né? Então, quando os pais contam para as crianças essas histórias, né, repletas de fantasias, de imaginações, a criança de alguma forma vai se autorizando a enfrentar o medo. Isso é curiosíssimo, né? O Freud tem uma passagem onde ele diz assim que um menino estava com medo do escuro. E ele fala para a tia: "Titia, fala comigo, pois eu estou com medo do escuro". E a tia fala assim: "Menino, do que adiantaria eu te falar se a luz continua apagada?". E aí o menino diz:
quando você fala, fica claro, né? A sabedoria da criança, né? Quando alguém fala, fica claro, né? Então a questão não é acender a luz, necessariamente, né? Talvez a gente poderia pensar que diante de um medo do escuro, acende a luz, está tudo certo, né? Mas o que está em jogo, e a psicanálise vai colocar em relevo, é justamente essa possibilidade de articular uma narrativa sobre o medo, ou até fazer uma narrativa que contemple esses afetos, o medo, a culpa, a raiva, né, esse tripé neurótico, né, medo, culpa e raiva, mas não só, né, onde a gente possa falar das nossas inseguranças, dos nossos desejos. A psicanálise acaba se configurando como uma narrativa nesse sentido, né? Bom, mas vamos lá. É interessante perceber que até na atualidade esse espaço para o misterioso ele vem sendo colocado em xeque muitas vezes, né? Na verdade, não só na atualidade, mas desde o início de um discurso científico mais positivista no século XIX, há uma tendência de fazer daquilo que era misterioso algo passível de decifração. O misterioso e sobrenatural dos contos fantásticos, né? Vamos pegar lá o Edgar Allan Poe, esses dias assisti um filme que falava dele, com seus contos fantásticos, que costumam aterrorizar muitos, né, que o leem. Aquilo passa a criar uma atmosfera que não é compatível com o ideal positivista. Não há mais espaço para o misterioso, não há mais espaço para o sobrenatural. A partir da racionalidade científica, o misterioso precisa se tornar o enigmático, passível de decifração. Então, é como se a gente quisesse extirpar isso, né? Não há margem para conto de fada, não há margem para folclore, né? Tudo isso é bobagem, que a psicanálise vai mostrar que não é bem assim, né? E veja, a psicanálise também é fruto de um discurso que se pretende científico, racional, mas o Freud vai se dando conta que a racionalidade tem limites. Não dá para extirpar o misterioso da nossa vida. E as crianças nos mostram isso. Quando elas insistem em escutar as metáforas de enfrentamento do medo, elas estão nos mostrando que, se você tentar extirpar o misterioso, ele vai aparecer por outra via. É tentar fechar essa porta, vai aparecer por ali, né? Então, é muito interessante acompanhar as crianças às voltas com essas metáforas, tá? Gente, o Yi-Fu Tuan, nesse livro, Paisagens do Medo, vai dizer que o fato do ser humano ser capaz de imaginar é o que potencializa o medo. Quanto maior a imaginação, menor a segurança. Se você for ver no mundo animal, os animais costumam ter a ideia, o medo de ser devorado, né? E eles costumam ter esse medo acentuado quando estão longe do seu ambiente conhecido. Conosco não chega a ser tão diferente, a gente também teme estar longe do conhecido, mas nós temos esse recurso que alavanca o medo. Moacir Scliar vai dizer que o medo é alavancado pela imaginação. Ele até cita uma fórmula chamada F igual a M vezes I. Fobia é igual ao medo alavancado pela imaginação, né? A gente poderia até dizer alavancado pelo inconsciente, se você quiser pensar assim, né? Então, nós temos esse recurso que, ao mesmo tempo que joga a nosso favor, pode jogar contra. A Esther falou no final da fala dela, talvez a criatividade, a inventividade humana seja justamente um antídoto para lidar com esse medo, mas é a mesma que também pode potencializar o medo. Então veja, né, que coisa, o mesmo remédio que pode curar pode nos adoecer. Nós vamos falar disso um pouco adiante. Bom, tô indo rápido, gente, tá tranquilo? Eu temo pelo nosso tempo, então eu tô aqui tentando passar rápido para falar da psicanálise propriamente. E não está passando nesse momento. A Renato me ajudou, obrigado. Agora, ai. Olha que interessante o que o Ferenczi, ou Ferenczi, né, diz para nós sobre os contos infantis. Os contos favorecem uma representação de onipotência e permitem que ela seja vivida em fantasia para ser abandonada na realidade. Uau! Gente, vejam só, algo que é vivido na fantasia para ser abandonado na realidade. As fobias infantis, que costumam acometer as crianças dos 3 aos 5 anos, sobretudo,
elas se prestam a isso muitas vezes, né? Elas acabam depois se desfazendo, se dissipando, mas elas têm um papel importantíssimo e representa até um avanço simbólico para a criança que está tentando ali mapear o seu mundo. Então, eu vou falar já disso, né? Qual a vantagem que o medo pode trazer para a criança, né? Ou por que, então, a fobia, um sintoma fóbico, né? Na infância? Parece que é justamente no momento que a criança está fazendo essa transição do mundo privado para o mundo público, né? Essa ponte do privado para o público. E o medo aí desempenha uma função. Já vamos ver a leitura freudiana disso, tá? Bom, vamos lá então para a psicanálise, né? O medo na psicanálise. Gente, falar de medo em psicanálise remete a assuntos assim que são importantíssimos: angústia, desamparo, passividade, vulnerabilidade, né? A gente poderia ficar aqui um tempão até para discutir essa terminologia, né? A Esther colocou aqui do alemão, né? Há uma discussão gigantesca que eu não vou conseguir fazer aqui nesse tempo que nos é dado, mas eu só quero instigá-los a ler talvez a obra seminal do Freud sobre o medo, dessa tradução aqui, Inibição, Sintomas e Medo. Porque eu falei para a Esther antes do início que eu me acostumei a ler inibição, sintoma e angústia, né? E talvez a gente tenha se acostumado com ansiedade, angústia, e eis que o Renato Zwick, nessa tradução de 2019, se propõe a fazer a tradução por medo. A única hora que ele não recorre ao medo é quando ele fala da neurose de angústia, e aí ele mantém a angústia. Em todos os outros dizeres, ele traz o medo. Isso provoca um estranhamento em quem está acostumado a ler Freud, que é importantíssimo. É curioso no primeiro momento, e daqui a pouco você vai, com esse estranhamento, também questionando algumas coisas. Tá? Então, em psicanálise, há uma proximidade muito grande do medo e da angústia, né? O Angst, né, lá que o Freud colocava, remete também ao medo. Não há uma terminologia que pareça adequada do alemão, mas o autor aqui, o tradutor, sustenta que talvez o medo se aproxima mais do que a ansiedade e a angústia daquilo que o Freud quer dizer. E eu espero conseguir mostrar para vocês que de fato faz sentido, né? Medo, angústia, desamparo fazem parte da nossa psicopatologia cotidiana. No dicionário, você encontra medo como uma inquietação, né? Um sentimento inquietante diante de um perigo real ou imaginário. Veja, poderia se articular com a psicanálise. O que o Freud vai dizer é que, de fato, não existe só o medo real, não existe só o medo daquilo que se justifica, que você tenha medo da violência urbana, por exemplo, nos tempos que a gente vive, me parece totalmente justificado, né? Mas existe o medo neurótico, existe um a mais, né? Existe um medo que incapacita, que paralisa, né? E é esse medo que a gente muitas vezes se depara na clínica, né? O sujeito com fobia social, ou o sujeito com agorafobia, enfim, a gente está diante desses casos, né? Nós encontramos no dicionário medo como sinônimo de susto, pavor, terror, temor e fobia, tá? Isso também você vai encontrar no Freud. Ele vai dizer, por exemplo, eu não sei do alemão, né, gente? Se escreve Furcht, né? F-U-R-C-H-T, que seria Furcht, né? Que seria o medo de alguma coisa, o pavor de alguma coisa. Então parece que já pede um objeto, né? Se é medo de alguma coisa. Aí você fala assim, mas Vinícius, e quando é difícil de situar, de localizar? O paciente fala que está com uma bola no peito, né? O caso Catarina, onde o Freud atendia, e ela dizia que tinha marteladas na cabeça, né? A gente poderia até ler o caso Catarina hoje dos estudos da histeria como um transtorno, um transtorno de ansiedade, né? Um transtorno de pânico pelos sintomas que ela relatava. E quando a gente está diante disso, né? Aí parece que não é só o real que está em jogo. E a psicanálise nos mostra, né, gente, que na verdade o fator decisivo não é a realidade concreta, objetiva, palpável, mas é justamente a realidade psíquica, né? Um mundo povoado de fantasias.
Então, isso está posto quando o tema é medo. A gente não teme só aquilo que é objetivo, né? Aquilo que está mapeado. A gente também teme aquilo que a gente não pode tocar. E aí o Freud vai dizer, né, que o perigo não vem só de fora, o perigo também vem de dentro. Perigo pulsional, ou nessa tradução, perigo impulsional, né? Como a gente vai dizer. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho na origem do medo. É certo que o medo tem um aspecto biológico, uma função adaptativa. O Freud, neurologista, não deixou isso escapar. E nas suas primeiras teorizações, 1895, Obsessões e Fobias, ele vai tratar muito ancorado no biológico, né? Ele vai falar da libido insatisfeita que se transforma em medo ou em angústia, né? Assim como o vinho pode virar vinagre, uma libido insatisfeita redundaria em medo, angústia, tá? Eu vou falar medo barra angústia até vocês se acostumarem com a ideia. Mas vejam, então esse é um primeiro momento do Freud para falar do medo, tá? Ele vai avançando na obra dele e o medo que parecia muito mais um sintoma, que poderia aparecer na neurose obsessiva, que poderia aparecer em quadros de histeria, começa a ganhar um estatuto diferente, né? Então haveria uma neurose onde o medo seria o sintoma fundamental. E ele vai chamar isso de histeria de angústia por volta da metade da sua obra. Então ele passa da ideia de um sintoma fóbico para a ideia de uma histeria de angústia onde o medo era o sintoma central. E por fim, nesse livro, que representa a última versão dele sobre o tema do medo, ele já vai partir da ideia até de uma neurose fóbica, né? Então ele traz essa perspectiva. Então é uma discussão muito grande hoje. Será que justifica falar de neurose fóbica ou a fobia é só um sintoma? Enfim, essa é uma discussão, tá? Independente vamos pensar até de um certo preciosismo na categorização, é inegável que o medo está presente na nossa clínica, está presente no nosso cotidiano, tá? Mas vamos lá então. Num primeiro momento, a ideia de um medo que é um mecanismo de defesa necessário, tá? Que nos alerta sobre os perigos do mundo lá fora. Thomas Hobbes tinha uma ideia, e o Freud é hobbesiano em grande medida, de que o medo, em última instância, é medo de morrer. O medo de uma morte solitária, vai dizer o Thomas Hobbes, né? E o Freud tem essa herança, né, da filosofia, tá? O temor da morte, inclusive, segundo Hobbes, é o que suspenderia a guerra de todos contra todos. É do Hobbes aquela frase famosa: o homem é o lobo do homem, se deixar o homem vai se digladiar, né? Então a gente precisa de leis, precisa do contrato social para poder viver em sociedade, tá? O Freud herda um pouco essa perspectiva, ele vai colocar isso em destaque, mas não é só isso que está em jogo. A leitura do Freud vai ficando mais complexa com o passar do tempo, tá? E aí a gente chega nesse ensaio de 26, que parte muito de um texto de um colega do Freud, que era o Otto Rank, né? A Esther citou o Reik e eu estou citando o Otto Rank. Otto Rank escreveu O Trauma do Nascimento. E essa obra polêmica vai mobilizar discussões acaloradas ali entre os psicanalistas, porque ele vai colocar que o medo seria uma consequência desse nascimento, esse evento intenso, esse evento, Esther até usou um termo que eu gosto, disruptivo, né? Que invade, então, a criança sem que ela tenha recursos suficientes naquele momento para processar. Esse excesso de estímulos caóticos, né, vão invadir o psiquismo dessa criança que ainda está se constituindo, que não está pronto para receber tamanha carga, tá? Então, seria uma espécie de protótipo de outras experiências vindouras, né, onde o medo voltará a nos assolar. O que está em jogo também no nascimento? A separação, né? Separação do bebê e da mãe, né? Você poderia até pensar na castração da mãe, né? O bebê e a mãe que estavam ali fusionados agora se separam, né? Então, essa angústia indefinível, né? Isso que não é localizado e que nos ameaça de fora e também de dentro, vai estar em jogo no nascimento, tá? Então, Freud parte dessa ideia do Otto Rank
para fazer toda uma discussão e revisitar a ideia que ele tinha sobre o medo, inclusive repensando os casos clínicos do pequeno Hans, do Homem dos Lobos, tá? E o Freud não tinha problema com isso, né, gente? Ele revisitava as ideias dele. Então, eu tinha dito isso, mas agora eu vou pensar diferente. E ele tem essa questão que me parece própria de um pesquisador sério, né? Então, ele vai diferenciar dois tipos de medo aqui. O medo automático, que teria uma ligação estreita com o nascimento, porque seria qualquer situação análoga ao nascimento evocaria algo, né, desse temor, e o medo sinal, onde o eu, aí sim, já um pouco mais desenvolvido, um pouco mais estruturado, consegue se antecipar ao perigo, de modo até a se preparar ou evitá-lo. Isso é uma aquisição das mais sofisticadas, né, gente? Das mais importantes. É como se você, diante de uma situação de desamparo, ou que potencialmente pode se configurar como traumática, você conseguisse se antecipar. E aí o Freud vai falar da situação de perigo, né? A situação de perigo é quando o eu, mapeando a situação, reconhecendo o seu desamparo constitutivo, biológico e psíquico, vai tentar se proteger ou até dar um outro destino para aquilo. E aí entra uma questão muito legal, a Esther falou da criatividade, né? Aquilo que a gente viveu passivamente num primeiro momento, na nossa vulnerabilidade, a criança vai tentar, pela via do brincar, assumir uma postura ativa. Isso é além do princípio do prazer, né? Então, como que a brincadeira é importante nessa passagem da passividade para a atividade? E é através do brincar, desse fazer infantil próprio da infância, né, que a criança também começa a lidar com as situações, né, de desamparo, ela começa a se antecipar, ela começa a estruturar o seu eu. Então isso é muito bonito. É como se o Freud dissesse no final desse texto, né, a brincadeira é um antídoto para lidar com essas situações do medo, né, de angústia. E a gente sabe, vendo as crianças brincar, que isso é muito verdadeiro, né, gente? Bom, então, vamos lá. O Freud passa aqui a considerar que a origem do medo não é orgânica, mas é psíquica. O Freud, né, gente, nesse momento da obra dele, vai dando cada vez mais relevância para o eu. É até uma discussão, né? Há quem prefira o primeiro Freud, há quem prefira o segundo Freud, né? As leituras que se faz de Freud. Esse Freud do final da vida é um Freud que está discutindo mais a questão do ego, né? O primeiro Freud talvez falasse mais do inconsciente, do isso, é toda uma discussão, tá? Mas vamos lá. Nesse momento, o Freud está dizendo, então, que o medo é um afeto diante de uma situação perigosa, potencialmente perigosa, e que remonta àquele temor primevo de separação e de perda do objeto. A Esther chegou a falar algumas coisas, a gente não combinou, né? Do super-eu, a gente poderia pensar no medo do super-eu. Ela falou de não corresponder aos ideais paternos, a gente poderia pensar no medo de perder o amor dos pais, né? Então, são coisas que estão em jogo quando a gente vai tentar articular medo e culpa, por exemplo, tá? Se a gente pegar, né, pessoal, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, é como se a gente pudesse contar uma história do sujeito a partir dos seus medos. Medo do desamparo, medo da perda do objeto amado, medo do super-eu, medo do código moral, medo do social, medo da morte. Enfim, a gente tem uma possibilidade gigantesca de contar a história da nossa vida a partir dos nossos medos, tá? Isso é muito interessante. Veja, um autor da literatura fantástica que eu gosto muito e que se insere nessa tradição que eu falei para vocês do Edgar Allan Poe, é o Guy de Maupassant. Ele vai falar que é como se o verdadeiro medo fosse algo como uma reminiscência de terrores fantásticos de outros tempos, né? Olha só, isso é muito psicanalítico, né, gente? A Noemi Kohn, uma psicanalista, articula psicanálise e literatura. Ela diz que, não por acaso, a literatura fantástica da primeira metade do século XIX vai criar o pano de fundo para o surgimento da psicanálise na segunda metade do século XIX. Então, quando você escuta e lê a obra do Maupassant, do Edgar Allan Poe, Stevenson, Machado de Assis, você vai vendo que tem algo ali
que cria uma atmosfera propícia para o surgimento da psicanálise na segunda metade do 19. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses autores, pela via da literatura, também estavam às voltas com questões que depois o Freud vai se haver, mas pela via da racionalidade científica, sempre pagando um tributo aos artistas, aos escritores, aos poetas, né? Mas então por isso que você vê muita semelhança mesmo no que esses autores dizem com aquilo que o próprio Freud vai dizer, tá? Então vamos lá, para que sentir medo? Qual é a vantagem que o medo poderia trazer para a psicanálise, né? Vamos na perspectiva da psicanálise. Escolhendo um objeto temido, estamos mapeando o mundo, mapeando inclusive geograficamente o mundo, né? Então é melhor você temer algo específico do que você temer algo difuso. O caso do pequeno Hans mostra que era melhor temer o cavalo do que temer o pai. Era melhor você sentir um ódio pelo cavalo do que sentir ódio pelo pai. E a gente sabe que a criança dos 3 aos 5 anos, né, gente, está vivendo um redemoinho edipiano, com toda sorte de afetos invadindo ela. E ela está tendo que lidar com aquilo. Ambivalência. O que deflagrou a fobia do Hans? A chegada da irmã. E tudo que desencadeou a chegada da Hannah, não é isso? A chegada da irmã mobiliza muitas fantasias no Hans. E ele, que até tinha um interesse particular por cavalos, começa a temer o cavalo. Começa a não querer sair na rua, né, com medo de ser mordido. E daqui a pouco eu vou falar a sagacidade do Freud em um único encontro com Hans, de ter conseguido perceber coisas que até então o pai dele não estava percebendo. E olha que o pai dele era alguém do círculo psicanalítico, que estava às voltas também com o estudo, né, da psicanálise. Mas vamos lá então, né? A fobia acaba se mostrando uma defesa diante do perigo, né? Uma defesa diante do perigo, e é uma vantagem para a criança delimitar isso, escolher um objeto a temer, é uma espécie de parâmetro, e atua como um referencial do que eu posso, do que eu não posso, onde eu devo ir, onde eu não devo ir, né? Organizar esse mundo lá fora, como eu falei para vocês, e lembrar também a criança de que, olha, nem tudo está aí a seu dispor. Questiona um pouco a onipotência da criança, né? É você saber que ali mora o perigo e circunscrever o perigo em algum objeto, tá? Gente, só uma pequena contribuição, a escola trabalha muito com o Winnicott, tem um livro maravilhoso que fala sobre o medo na concepção do Winnicott, da Dunnett, né, Pondé, acho que fica a indicação, mas o Winnicott vai muito nessa linha desse segundo Freud, ao dizer que o medo não é inato, né, mas o medo, na verdade, é uma construção e é até um avanço, né? O medo seria uma condição existencial, uma defesa construída, uma formação reativa, vai dizer, né? Que depende muito do ambiente satisfatório, né? De um cuidado materno suficientemente bom. O que o Winnicott quer dizer com isso, né? Uma mãe que tem um humor estável, que consegue minimamente prover uma previsibilidade na rotina da criança, acaba por favorecer essa criança a lidar com o medo. Agora, uma mãe de humor instável, né? Onde a rotina também não há previsibilidade nenhuma, você nunca sabe o que esperar, isso teria a tendência a construir um caldo fóbico, né? Um caldo propício para o desenvolvimento de uma fobia, tá? Essa é uma ideia que a gente poderia desenvolver mais, mas não vai ter tempo para isso, né? Mais 5 minutos, a Esther está me lembrando. A importância, né, gente, de você ter a previsibilidade do ambiente para lidar com o medo, tá? Bom, vamos lá então. Manejo clínico. O que fazer com isso, né? Gente, o pequeno Hans é um caso belíssimo, longo e que daria assim para a gente ficar horas e horas discutindo. Mas aqui para os nossos propósitos eu vou resgatar o que a gente pode aprender com a maneira que o Freud tratou o pequeno Hans. Primeiro que o Freud foi o supervisor do caso, né? Ele mais trocava ideias com o pai do pequeno Hans do que atendia diretamente o pequeno Hans. Porém, ele teve um encontro com o Hans. E nesse encontro, a gente vê que o Freud tratou o medo do pequeno Hans como algo muito além de uma bobagem. Porque lá pelas tantas, eles estavam tentando esclarecer a vida sexual para o Hans, que estava cheio de fantasias, né? Ele via a irmã sendo trocada e, pô, por que eu tenho pipi, minha irmã não tem pipi? Será que o pipi dela é pequeno e vai crescer? Né? Ele via a mãe tomando banho
E aí ele começava, o interesse dele estava todo em torno disso, né? O faz pipi do cavalo, faz pipi do papai, da mamãe, enfim. E o Freud, no primeiro momento, tinha falado para o pai do pequeno Hans esclarecer um pouco das coisas que ele estava vivendo. Olha, a verdade é que você está angustiado porque você quer ficar mais perto da mamãe, você quer ficar junto da mamãe, né? Assim, e ali o pai do Hans chega a dizer: olha, tudo isso que você está pensando do pipi não deixa de ser uma bobagem, né? Isso vai passar, né? E talvez, né, gente, tomar o medo por bobagem, coisa de criança, né, seja negligenciar ou subestimar a importância desse afeto, né? Assim como você tomar qualquer afeto da infância como algo bobo, tolo, né? A gente sabe que as crianças são muito sagazes, né? Então, assim, o Hans foi uma criança que se beneficiou desse acolhimento do Freud. Desse Freud que viu ali no sofrimento do Hans algo além de uma bobagem, né? Então aqui a gente pode pensar que o Freud estava se dando conta de que as formações do inconsciente também incidem sobre a criança, que dentro de um adulto tem uma criança, né? A Melanie Klein depois vai falar que dentro da criança tem um bebê, né? Mas enfim, a questão é a importância do encontro genuíno, do encontro inédito, do vínculo inédito, do espontâneo que brota na clínica. A gente pode ver isso no Freud. Há quem diga que Freud era melhor na teoria do que na clínica, né? Eu acho injusto. Eu acho injusto. Porque olha só o que esse cara conseguiu, né? A partir do seu encontro com Hans, o que a gente escuta no caso? Que o Hans passa a ser mais curioso. E o medo pode suscitar curiosidade, né, gente? Não vamos pegar o medo só pela dimensão negativa. O medo pode suscitar pulsão de vida. Não é isso? Questionamento. Veja, há um desejo que se articula no medo. E se a gente adota uma postura de extirpar o medo, tentando erradicar o medo, a gente está deixando de lado também o desejo que se articula nesse medo. Essa é uma dificuldade do nosso trabalho, né? Muitas vezes as pessoas querem erradicar a culpa, erradicar. Vamos tentar entender melhor a função ou o que isso está cumprindo na história desse sujeito, né? Aqui uma frase do Celso Gottfried que me parece maravilhosa. A neurose detesta o encontro de afeto e representação, né? A neurose não gosta desse encontro. A neurose não gosta da palavra, desse enlaçamento da palavra. E o Freud mostra para a gente também no atendimento do Hans a importância de perguntar, né? Fazer do encontro analítico um espaço onde existem mais perguntas do que respostas e onde a gente pode suportar as perguntas, tá? O pai do Hans estava ávido por resolver a situação do Hans e talvez por isso ele queria mais respostas do que perguntas, né? A importância de nomear, de apalavrar. Gente, à medida que o Hans foi encontrando palavras para expressar seu mal-estar, aquilo foi circulando, né? Ele pôde falar do impulso agressivo, ele pôde falar da sexualidade. E vejam só, quando a gente olha a vida do Hans, lá na frente, ele se transforma em um cara muito bem-sucedido, um diretor, né, de ópera, produtor de ópera, que transformou o medo em música, tá? Gente, já falei dessa frase. Aqui eu vou caminhar mesmo para o fechamento. Como eu comecei com poesia, eu vou terminar com poesia. Oswaldo Montenegro, né? Que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que eu anseio. Que a morte de tudo em que eu acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Eu acho que o que pode a psicanálise é justamente tentar reativar algo do nosso desejo que se articula no medo. Não subestimar. O medo não é uma bobagem, tá? A gente faz isso recorrendo à narrativa, recorrendo às palavras. Pode parecer simples, mas acho que ainda não inventaram nada melhor. Tá certo? Gente, obrigado. Conversar, que bom, né?
Alguém aqui do presencial quer fazer alguma pergunta? A gente passa o microfone? Vou só fazer a primeira pergunta do EAD. Perguntaram se as doenças autoimunes podem estar incluídas na culpa inconsciente. Oi? Olha, as doenças autoimunes, a perspectiva que existe hoje sobre as doenças autoimunes é muito complexa. Muito mais complexa da simples doença psicossomática, como víamos algumas décadas atrás. É fundamental levar em conta os processos inflamatórios e a hereditariedade. Agora, processos de culpa inconsciente que geram instabilidade, que geram angústias intensas, que geram medos, podem contribuir a que uma doença autoimune fique mais intensa. Sim? Não que apareça, mas que se intensifique. Isso sim. Quando trabalhamos sobre a culpa inconsciente, muitos dos seus efeitos no corpo vão desaparecendo. Mas eu quero deixar claro que a culpa inconsciente não é a causa da doença autoimune. A doença autoimune é extremamente complexa. Não sei se respondi a pergunta. Sim. Oi. Bom dia. Nesse assunto das doenças autoimunes, é um quadro, né, de base biológica e que ele requer muito autocuidado. E acho que, nesse sentido, o autocuidado pode ser afetado pelo sentimento de culpa. Você podia falar disso? Sim, foi uma parte da minha fala que eu tive que pular por falta de tempo, que é o sacrifício do corpo na pós-modernidade. Nós não só vemos nas patologias, nas adicções, como eu disse antes, no cutting, enfim, nas dependências, formas em que o corpo é maltratado, sino também, de uma maneira mais sutil, na falta de cuidado, como dizia Daisy, na falta de realização dos preventivos que naturalmente precisamos fazer, e nesse movimento antivacina do qual que estamos presenciando. Tudo isto são formas em que a culpa se expressa. E são formas que provocam ou promovem doenças no nosso organismo, ou a evitação de doenças no nosso organismo. Sim? E tem muito mais a ser falado aqui, mas acho que tem mais perguntas. Em outro momento, se vocês quiserem, nos encontramos para falar sobre doenças autoimunes, que é um tema interessantíssimo. Oi, pessoal. Camila aqui do EAD. Oi, Camila. Gente, que sensacional. Tô aqui muito feliz. Parabéns aos dois, Esther, Vinícius, como vocês abordaram. Perfeito. Muito legal, muitas anotações. Eu fiquei aqui com uma ideia, né, das palavras em alemão. Esther, como que é a palavra? Schuld. S-C-H-U-L-D. E é uma palavra que tem um duplo sentido, né? Isso. Você disse. E aí o Vini traz Angst, né? E aí eu fiquei com isso, né? São duas palavras para as quais a gente não encontra traduções fiéis em português, né? A gente não encontra sinônimos ali realmente, né? E aí a gente pensa assim, né? No que o idioma abre, a linguagem, enfim. E aí eu pensei, enquanto abre possibilidades, né? Para a gente pensar. Então, a culpa, né? E o medo.
Esther, você fez assim um apanhado de autores que é até difícil de nomear, porque você foi falando, eu fui vendo a Klein aqui, agora eu vi o Mogilyansky, parece que eu vi o Freud, aí, né, volta lá para o Theodor Hick, então, assim, foi um passeio maravilhoso, assim, né, de uma costura muito legal para a gente pensar a culpa. Mas eu fiquei, assim, também pensando no Vinícius historiador, com o passeio pelo medo, né? E gostei muito também de referências diferentes ali de outra ordem que o Vini trouxe, né? E ele trouxe uma coisa muito legal, eu acho que daí que eu queria falar com vocês, lá no final, quando ele falou, né, de uma visão do Winnicott, sobre o medo como uma construção, né, que já seria uma etapa evolutiva posterior, né, e aí entrou no Hans, a fobia e tal. E aí eu acho que é bem legal, assim, a gente pensar no pânico, né, também, que se a gente pensar, é uma forma do medo que chega muito para a gente, mas ainda não é um medo, né, se a gente pensar nessa linha do Winnicott, né, ele está aquém, né, parece que é antes, porque é um medo difuso, ele ainda não é um medo de alguma coisa, né, é um medo... Então, eu fiquei pensando nessa linha do Engst, na verdade, né, eu estou tentando, né, pensar e construir aqui enquanto eu falo. É como se esse Engst tivesse, assim, muito difuso, né, num primeiro momento, esse medo de um desamparo, né, de uma coisa inominável, né, a princípio, que o ego ainda não pode encontrar, talvez, estrutura para lidar com isso, né, e como talvez na clínica a gente, não sei, até uma pergunta, assim, né, de manejo, assim, precisaria talvez caminhar desse Engst, né, primordial aí, primitivo, para um Engst mais nomeável, mais sólido, como que a gente pode encontrar na ideia das fobias, né, quando a gente está, então, com pacientes com pânico, assim. Então, foi por aí que eu fui, mas não sei se essa construção faz sentido, se viajei muito aqui. Eu acho que do que você está falando, Camila, é do colapso. O Né? medo do colapso, isso. Exatamente, do medo do colapso, que é anterior a qualquer fobia, porque o medo do colapso corresponde a falhas muito, muito primitivas do entorno, e que é o que encontramos nas crises de pânico. Por isso as crises de pânico não são fobias, porque são anteriores à organização da fobia, que tem a ver, para Freud, com a situação edipiana. Isto é da necessidade, não é do desejo. Uhum. E aí, o descreve muito bem. Esther, então, não sei se dá para a gente pensar, né, nessas duas palavras que no português a gente não consegue uma tradução exata, mas pensar assim que são justamente, né, tanto com a culpa quanto com, né, com o medo, é como se a gente tivesse esse trânsito, né, essa ambiguidade e possibilidades diferentes de tradução também abrem essa possibilidade diferente de entendimento, assim, de um trânsito, né, para o trabalho com a culpa, desde uma culpa primitiva, como você falou, né, paranoide, ali citando Grimberg, até uma culpa depressiva, né, e talvez o medo também, né, desde algo mais primitivo, que possa transitar. Então, acho que é importante a gente pensar no Einstein, eu esqueço a palavra Schuf, eu não falo alemão, gente, mas pensar em que momento a gente está, né, com qual paciente a gente está, não sei. Acho muito interessante isso. Podemos pensar em um medo paranoide, um medo depressivo, né? Vamos pensar sobre isso. Quem sabe um aporte à teoria psicanalítica que sai a partir daqui. Mas é isso, Camila, é bem interessante você ter trazido essa questão, porque às vezes o paciente traz, né, algo dessa ordem. Ah, eu sonhei uma barata, eu escutei isso outro dia. Estava com medo de uma barata no meu sonho, né? E o que pode estar... Qual que é o substrato desse medo, né? A gente vai falando, aí depois ele trouxe que a mãe também temia muito barata, e que a mãe sempre trouxe esse terror para dentro de casa, né? Não podia aparecer uma barata que a mãe se desesperava. O Zimmermann fala que, dá um exemplo muito bonito, que ele fala assim, se num dia de trovão, né? A criança
ver a mãe se desesperando, né, um dia de raios e trovoadas, a criança tende a se identificar com isso, né? Mas se a mãe souber lidar com a situação, e inclusive ela pode dar uma explicação, né? Aí é uma mãe física, né? Que aquilo é uma descarga elétrica e tudo mais, a criança pode se livrar dessa fobia e ainda adquirir um aprendizado, né? Então eu acho isso curioso. Mas é a possibilidade, novamente, de apalavrar, né? De falar desse medo, de fazer esse medo circular. Em relação ao pânico, o que eu observo que aquela frase do Freud no Psicologia das Massas situa muito bem, né, o pânico como a perda de uma ilusão, de um ideal protetor, né, que ele coloca lá quando a massa se dissipa diante da morte do líder, né, assim, ó, o rei está morto, ou o general, né, quando aquela figura de liderança que supostamente, então, me protegeria, né, ela se vai, o pânico se instala, né? Eu tenho pensado muito nesses termos, a questão do pânico, né? Essa perda da ilusão de um ideal protetor que remonta ao desamparo, né? Então, quando você fala dessa montagem, né, teria algo bem primitivo e algo mais avançado, eu penso sempre nesse desamparo, né? E o texto da Psicologia das Massas mostra isso de uma maneira muito, muito interessante. Pessoal, mais uma pergunta aqui no presencial, antes da gente encerrar? Caso não tenha aqui no presencial, Gabriel falou que tem perguntas do pessoal EAD. Se quiser comentar, Gabriel. Bom, eu vou para a última pessoa que perguntou. Ela disse que é uma aluna de psicologia ainda no início, mas como diferenciar o medo infantil e saudável e o medo que prejudica? Tá desligado seu microfone, Vitor. Oi. Como que é o nome dela? Não, tá sem nome aqui. Tá sem nome. Tá. Bom, em Freud, né, nesse livro aqui, ele vai falar dessa questão de um medo que, dada a intensidade, paralisa o sujeito, né? Então, esse seria um medo patológico, né? À medida que inviabiliza a vida, né, do sujeito. Perceba que no caso Hans, enquanto estava ali na ordem de uma fantasia, né, voltada para as questões da sexualidade, o medo de perder o faz pipi, né? Ainda ok, mas quando começa a suscitar inibições na vida, né? Por exemplo, ele passa a não querer sair na rua, coisa que ele gostava de fazer, ele passa a não querer se aproximar do cavalo, que era um objeto de afeição, começa a trazer prejuízo para a vida dele, né? Então, acho que essa é uma questão. Por isso que eu falei, a gente não se passa por aniquilar o medo, extirpar o medo, né? Porque ele está cumprindo um papel ali importante, né? Em alguma medida ele representa, eu falei, um avanço simbólico. Mas se isso começa a trazer muitas barreiras, muitos limites, né? Vamos pensar naquela máxima do Freud: o sujeito estar em condições de amar e trabalhar, né? Uma criança não trabalha, mas uma criança brinca, né? Então, se começa a trazer prejuízo para a vida da criança no âmbito de relações e do brincar, a gente já começa a questionar, né? E talvez tomar como algo mais grave, tá? É por aí, Esther? Vinícius, passa o seu microfone para ela. Aí. Só para fechar, não se esqueçam que um dos elementos, dos princípios fundamentais para entendermos a doença é a rigidez. Quando existe a possibilidade de substituir, nós estamos num caminho mais saudável. Então, quando Vinícius fala muito acertadamente, a criança brinca. O que a criança está fazendo? Está substituindo com diferentes personagens, está passando o sentimento de medo por diferentes situações
e desta maneira a elabora. Quando o medo pode passar de algo para outra coisa, é muito mais fácil de trabalhar que quando está localizado em um lugar só. Então, a possibilidade de ampliar, inclusive, o panorama dos medos. Isto não significa que alguém passe a ter medo de tudo. E sim, que perceba que pode ter medo disto hoje, daquilo amanhã e daquilo outro depois de amanhã. Porque o mundo está cheio de situações que podem amedrontar, mas não se fixar. Quando alguém se fixa em um objeto, aí temos uma situação patológica. Porque medos temos todos, né? Se estamos caminhando em algum lugar e sentimos algo que passa por nós, é uma teia de aranha, a gente assusta, né? Se estamos em um lugar de grama muito alta, a gente olha para ver se não tem cobra. Medos temos todos, o problema é quando fixamos nosso medo em um objeto só. Aí estamos com uma situação patológica. Gente, então, assim, por causa do horário, a gente acaba tendo que encerrar, então, gostaria de pedir mais uma salva de palmas, então, para Esther, Vini, muito obrigado. Comentar também que nós tivemos mais de 170 pessoas no EAD, mais cerca de 30 aqui, então passamos das 200 pessoas hoje, num grande encontro hoje para aprender mais. Então, alguns recados sobre as atividades da EPPM. Gostaria de comentar antes também sobre as perguntas, tiveram várias perguntas no EAD, depois a gente vai passar para a Esther, para o Vini, para eles poderem responder, para a gente poder também transmitir para vocês. Bom, ainda é possível se inscrever para pós em psicoterapia psicanalítica contemporânea, que tem duração de 2 anos e inicia agora em março, tá? Aproveitem, se gostaram do que viram hoje, aproveitem ainda há oportunidade de vocês se inscreverem. Vamos ter uma turma quinzenal aos sábados, das 8 às 17h30, e estamos buscando fechar uma turma também semanal às terças-feiras no período da manhã, tá? Além disso, teremos a primeira turma de especialização em psicoterapia psicanalítica contemporânea com crianças e adolescentes, coordenada pela professora e mestre Camila Mangolin, também com duração de 2 anos. Teremos de março a dezembro o curso Pressupostos Teóricos e Técnicos da Teoria do Amadurecimento Emocional de Donald Winnicott, que vai ser quinzenalmente às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, com a professora doutora Larissa Garcia Ponce. E mais 2 atividades iniciando em março, 4 encontros de oficinas clínicas com o psicanalista Dr. Sérgio Teles, às terças-feiras de março, do meio-dia às 13h30, iniciando, portanto, no dia 7 de março. De forma mensal, teremos um minicurso com o psicanalista Dr. Vinícius Romagnoli, chamado Estéticas da Subjetivação, Psicanálise e Literatura. Serão 8 encontros, iniciando na sexta-feira, dia 31 de março, das 18h30 às 20h, encontros mensais, portanto. E em abril teremos o minicurso Fotografia e Psicanálise, serão 3 encontros com as psicólogas Cecília Bertoni e Romina Cascardo, será semanalmente às quintas-feiras de abril, iniciando no dia 13, das 19h às 21h. E, claro, para mais informações, acessem o site da EPPM, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa secretaria acadêmica, pelo botãozinho do WhatsApp lá no site, ou então pelo grupo de WhatsApp que a gente montou para essa aula. E, encerrando, gostaria de desejar um final de semana a todos. Vamos ter aqui ainda mais um momento de interação e grande abraço a todos. Eu acho que agora o Gabriel pode até liberar o microfone de todo mundo aí para falar, mas desejamos um final de semana a todos. Ótimo. Obrigada, gente, por estarem aqui nos fazendo esta agradabilíssima companhia. Ótimo fim de semana.